dos grandes mestres da filosofia contemporânea escreveu um livro que intitulou Mestre Ignorante. E, aliás, o desenvolvimento tecnológico que estamos a assistir hoje faz com que todos os estudantes nossos tenham acesso ao Google a nível de informações. Exato. A função do professor muda. E quando eu digo educar, um bom educador é aquele que aceita ir aprender com as pessoas e fazer uma síntese de diferentes saberes, entre os saberes locais e aquilo que a ciência nos traz, para vermos qual é o melhor caminho para encontrarmos. O bem mestre não é aquele que conhece as teorias de mudanças climáticas nos Estados Unidos, com os furacões que eles têm no Japão, nas Filipinas, e aplica aqui. É aquele que conhece aquilo que a ciência nos ensina, os modos de resiliência a que chegaram sociedades mais avançadas do que a nossa, mas que também tem um ouvido suficientemente aberto para ouvir a maneira como as populações têm lutado historicamente contra as mudanças climáticas e fazer uma síntese. Exato. Por isso, me parece que a educação continua a ser a chave, simplesmente sem a pretensão do que é um saber que se impõe a outros níveis de saber e que não tenha que dialogar com outros níveis de saber. Mas isto é um desafio, uma vez mais, para as universidades, para os universitários, para os académicos e até para os ministérios de tutela. Eu queria, se estás de acordo, passar a uma segunda dimensão. Esta é a dimensão do nosso local. Mas a questão das mudanças ambientais tornou-se uma dimensão local. E há 3 ou 4 marcos importantes na história. É a invenção do conceito de antropoceno, mais ou menos em 1904, por um geólogo russo. Foi ele que inventou também o conceito de biosfera, em que chamava a atenção de que, pela primeira vez na história, o mundo não ia depender de qualquer darwinismo evolucionista, mas que o homem ia ditar as leis das mudanças que iam se produzir no mundo. O homem tornou-se o principal fator da mudança do meio no qual nós encontrávamos a viver. Depois da Segunda Guerra Mundial, há um famoso estudo do Clube de Roma em que chamava a atenção sobre os limites dos recursos naturais e que foi talvez a primeira chamada de atenção, acho que era em 1967, do grande risco de continuar-se a produzir da maneira como se produzia. E depois, na década de 70, um grande filósofo alemão, Hans Jonas, escreveu o princípio de responsabilidade, quer dizer que havia necessidade de responsabilidade. E falo deste terceiro livro de Hans Jonas, o princípio de responsabilidade, porque ele diz 2 coisas. Chama a atenção da maneira como o homem intervém no mundo, mas chama a atenção da maneira como o homem se relaciona com o outro homem. E para ele isto faz uma questão única. Não é simplesmente nefasto agir agressivamente contra a natureza, dar-se conta ou considerar os limites dos próprios recursos, mas também a maneira como sociedades mais ricas e desenvolvidas se relacionam com as sociedades, vamos chamar assim, menos desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento. Depois tivemos as COPs, que tu citaste, a COP Rio, a última foi em Dubai, não é? E na Escócia, pela primeira vez, naquela que precedeu a Dubai, Moçambique voltou ou esteve na pauta, porque ONGs já apareceram a dizer que era preciso não aceitar ou boicotar o esforço que tem sido feito, digamos assim, de desenvolver energias fósseis, nomeadamente o carvão em Tete, o gás natural na bacia do Rovuma e etc. Então Moçambique entrou na pauta, já não simplesmente como o país mais vulnerável às mudanças climáticas, mas também um país ser acusado de estar com as suas ações político-económicas a ser um ator fundamental nas mudanças climáticas. Isso leva-nos à dimensão política do problema, à dimensão política das grandes indústrias internacionais, dos grandes países internacionais, do relacionamento destes com os países do Sul, mas também chama em causa Moçambique, que utiliza as energias fósseis como resiliência e talvez possibilidade, enfim, de melhorar as condições de vida das populações, mas no mesmo ato mete em perigo a própria sobrevivência das populações e mete-se até no bando da comunidade internacional. São muitos problemas ao mesmo tempo, não vamos esgotar todos, mas a chamada de atenção me parece extremamente importante. Agora, talvez pudéssemos começar com aquilo que as COPs foram nos ensinando.
para além da tomada de consciência sempre mais profunda da questão das mudanças climáticas, trouxeram, digamos assim, a consciência de que não somos todos poluidores da mesma maneira. Exato. Há países que têm maior responsabilidade, dos Estados Unidos, a China, a Europa e etc. Mas, ao mesmo tempo, começaram a falar de poluidor-pagador. O que significa que quem polui mais paga mais. Mas com o poluidor-pagador começaram as políticas das cotas. Eu posso poluir tanto e vou comprar a cota de um Moçambique, uma Suazilândia que não poluem, para eu poluir no lugar deles. Que é a questão do crédito de carbono. Mas isso leva também a que esses países não possam produzir estradas, hospitais, fábricas, que são necessárias para o próprio desenvolvimento, porque as cotas foram compradas por outros países. Exato. É o que eu chamei o retorno do bom selvagem. Exato. Ora, a semana passada saiu um documentário dos Emirados Árabes Unidos que estão a comprar terras ingentes no Quênia, no Zimbábue e na Tanzânia. Estão a expulsar os maçais, alguns deles vemos nas nossas estradas, para poderem continuar a poluir com gás na terra deles, mas tendo terras que eles mostram que compensam a dimensão do poluidor-pagador e a questão das cotas. Que raciocínio a gente pode fazer a isto? Ou em que medida isto é, digamos assim, uma perversão? Uma perversão política e, sobretudo, digamos assim, periga ulteriormente a vida e a resiliência dos países como os nossos, que afinal de contas precisam de crescer economicamente para solucionar os seus problemas. Sim, isso que o professor coloca é crucial na relação entre os Estados e na relação entre o que poderíamos chamar de governança ambiental. E é esta ideia de o sistema internacional e a distribuição do poder no sistema internacional afeta as decisões tomadas a nível das questões ambientais. Então, quem pode poluir, quem pode continuar a poluir, quem pode mudar o seu estilo de vida para que essa questão da poluição seja resolvida e quem não pode. É por isso que um dos conceitos que é chamada mesa da discussão é mesmo a questão da justiça ambiental. Então, existem os mais afetados, existem os que produzem, quer dizer, os causadores desses efeitos, mas existe a distribuição global do risco que se corre pelo estilo de vida que foi adotado. Então, vamos fazer o quê? Eliminar o sistema capitalista? Há todo um mecanismo para a proteção do sistema, porque ele, obviamente, significa o estilo de vida das potências, dos mais poderosos, neste caso. E os mais poderosos significa os mais industrializados, que se dão o direito de até não ratificar determinados acordos feitos nessas COPs para que possam mudar o seu estilo de vida. A ideia da COP, do modo geral, até agora, desde 95 até então, é mesmo a necessidade de uma redução na emissão dos gases de efeito estufa, desde o protocolo de Kyoto e tudo, o Rio 92, entre outras. A ideia de todos esses encontros é mesmo encontrar mecanismos para que possam reduzir. Ora, a redução será feita a partir de uma mudança, e esta mudança está na matriz energética. Temos que mudar a matriz energética. Mas, no entanto, para que tipo de energias nós vamos votar? Eólica? Solar? Estas energias, apesar de serem indicadas como mais ambientalmente corretas, carregam consigo também o dilema da necessidade de energia fóssil para a produção dos mecanismos que possam garantir o uso desta energia. Então, até que ponto, de fato, nós temos a possibilidade de reverter este cenário? E aí entra em jogo, obviamente, os países pobres, em termos de industrialização, mais ricos em termos de matéria-prima. E, entre outros, Moçambique, com a questão do petróleo e tudo mais. Este dilema que o professor aponta não é só de Moçambique. São vários os países que estão condicionados, e o professor falou bem, o Congo, a Nigéria, inclusive até potências emergentes que nós pensávamos que estão a consolidar a sua economia, vêm-se ameaçadas por esta necessidade de mudança na matriz energética e esta relutância em continuar. É daí que surge a ideia da democracia ambiental, como sendo o espaço por onde as pessoas possam ter acesso à informação,
o espaço onde as pessoas possam ter a possibilidade de participação e o espaço onde as pessoas possam ter acesso à justiça. E este acesso à justiça é que se torna, para o caso em que o professor está aqui a mencionar, do protesto que foi feito contra Moçambique, entra em jogo esse direito da natureza, que deixa de ser somente um direito vago, mas um direito materializado e colocado em pauta nas constituições. A nossa Constituição teve que se adaptar aos princípios ambientais, direito a um ambiente saudável, equilibrado, e em todos os países participantes e assinantes de diferentes convenções. Amaral, o que estás a dizer é a divisão do mundo entre um norte produtor e poluidor e um sul que, digamos assim, sucumbe às investidas do norte pelo desequilíbrio de poluição, mas ao mesmo tempo as novas políticas que estão sendo metidas... Mas pelo desequilíbrio de poder. Mas quer dizer que isso é a segunda parte. A partir do momento que a gente tem que fazer leis internacionais, elas acabam sendo favoráveis àqueles que são os mais prejudiciais ao meio ambiente e, de consequência, fazer carregar simplesmente o fardo das mudanças climáticas dos países do Sul. Isso chama em causa a questão do Sul global, essa nova força emergente, assim que vem sendo chamado, simplesmente que ela até agora manifesta-se como um Sul global aglomerado nas tentativas de reverter a dimensão económica. Penso nos países como o Brasil, a Índia, que se juntaram em volta dos BRICS. Esta é a questão mais político-económica, mas em termos monetários globais. Mas me parece que o Sul global nunca ou ainda não se organizou para se encontrarem, falarem entre eles. Aconteceu uma vez talvez no Quênia, e muito de passagem, para a maneira como tem que ter uma resposta a uma só voz. Me parece que a multifacetação, a divisão, é aquilo que impede o Sul do global de ter uma voz única, como tivemos a voz única nas sanções contra a Ucrânia durante a guerra, ou como tivemos agora, ou estamos a ter agora diante da guerra da Palestina. Aliás, mesmo nessas duas dimensões, vamos dizendo a voz baixa cada vez, mas não somos capazes de ter uma voz. Me parece que a questão ambiental é talmente essencial e forte que devia ser, digamos assim, a centelha que devia desencadear uma SADC mais forte, mais unívoca, falando uma só voz, uma União Africana muito mais forte, muito mais pungente a defender os interesses das suas populações. Me parece que a dimensão política aqui falta. Sim, a dimensão política, e aí falamos mesmo desta possibilidade de sugerir, de ter força para sugerir, para propor, não é? Algum tipo de... E não só para propor, né? Nas grandes discussões internacionais, chegar e fazer propostas já é bom. Exato. Mas depois já a questão das relações de força. E acaba sendo que os mais fortes acabam impondo o que querem. Então não se trata, em primeiro lugar, de fazer propostas, é ter uma consciência real daquilo que nós somos, daquilo que nós perdemos, com as leis que no fundo são votadas e são impostas, para contrapormos, digamos assim, um outro ponto de vista e impor que esse ponto de vista seja executado. E não essas promessas que eles fazem, que vão ajudar o terceiro mundo com isto e com aquilo, mas na realidade as políticas deles continuam. Na segunda edição do Retorno do Bom Selvagem, eu citei Blanco, um historiador francês que fala do colonialismo verde. Nós estamos a assistir a um colonialismo verde e o que nós precisamos não são opiniões. Exato. O que estamos a fazer aqui são opiniões. É uma capacidade de impor aquilo que são as nossas ideias nos grandes concertos internacionais. E isto passa por uma unidade indefetível entre os organismos sul global. Exato. E volto a esse... É daí que surge a ideia, por exemplo, da cúpula dos povos, que acaba sendo uma espécie de braço de resistência e da tentativa de fazer valer esse conhecimento, esse poder, esta ação, esta participação. Geralmente, quando decorrem, ao mesmo tempo que decorrem esses eventos formais, existem os eventos informais que remetem a essas discussões que não entram em pauta nestas discussões formais. Então, quando nós entramos para as COPs, o que nós vamos discutir é industrialização, como reduzir dióxido de carbono, numa linguagem que não é, vamos dizer assim, acessível, popular, não é? Então, há necessidade de fato. Quer dizer, então, o professor facilmente pode pensar assim, quando o Norte conversa de tal forma que o Sul não participa desta conversa. E é aí, há uma espécie de impedimento intencional
para a existência desta possibilidade de levante contra as velheidades de produção, conforme estamos a falar da questão da matriz energética, do consumo do petróleo. Ao mesmo tempo que temos um discurso que nos orienta para o abandono, temos uma ação que nos orienta para a continuidade. Tu estás a meter o acento no norte. Quando conversam G7, G20, G21, G20, não sei mais o quê. Talvez o problema não seja continuar a criticar o norte, porque ele não faz que defender os seus próprios interesses. Exato. E talvez a falha está em nós, que não nos conseguimos organizar o suficiente, até a nível dos Estados e do interesse dos povos, para nos defendermos. Quer dizer que o Norte pode tomar decisões. Se houvesse uma decisão comum, global, dos países do Sul, eu não digo o Sul global nos 5 continentes, mas refiro-me simplesmente à região SADC, refiro-me ao continente africano. Se houvesse uma decisão, talvez fosse de natureza obrigar o Norte a ter que dialogar mais connosco e evitar sempre imposições como tem acontecido. Eu quero chamar a atenção para a necessidade de revitalizar os mecanismos políticos, regionais e continentais, a aceleração da aproximação e concertação das políticas regionais e continentais como única forma de resistência contra as velheidades do Norte. Continuar a criticar o Norte não vai mudar absolutamente nada. Obviamente. Isso era mais uma indicação de como as coisas de fato acontecem, porque para acontecer o que o professor acaba de colocar, era necessário que existisse uma espécie de apostasia aos credos do desenvolvimento econômico. E é aí onde o dilema surge. Porque nós temos, por um lado, uma questão, que é a questão ambiental, que mexe com a questão da matriz energética, mexe com a questão das populações e da necessidade de satisfação básica de alimentos e tudo mais. E, por outro lado, temos estados no Sul que não abandonam o credo do crescimento, do desenvolvimento econômico. E é aí que surge a luta. Quer dizer, poderíamos dizer como, espero que eu não me engane, Steve Biko, não é? Que tem que lutar com a mão esquerda com os meus irmãos e com a mão direita contra o inimigo, não é? Porque temos que começar no Sul a convencer muitos dos países do Sul que há possibilidade de desenvolvimento, sobretudo conclamar a uma outra forma de definir desenvolvimento que não seja o padronizado pelo Norte. Enquanto nós tivermos esta lógica, que é a mesma lógica, a luta não é feita pelos Estados, porque a lógica é essa. Acredita-se. Vou dar um exemplo prático. Moçambique, que é onde nós estamos. O que nós definimos como atividade prioritária para a nossa subsistência econômica? Agricultura. Mas o que nós de fato estamos a fazer? Nós estamos a favorecer o extrativismo, estamos a tirar areias pesadas, estamos a tirar agora gás, estamos a tirar petróleo e não conseguimos mecanismos nem políticos nem econômicos para garantir que tenhamos o maior benefício para o tal desenvolvimento econômico, porque o jogo não é nosso. Ainda bem que tocaste Moçambique, isso leva-nos ao 5º ponto, foi daí que começamos, né? Das águas que me impediram de ir a Bilene hoje, das águas que invadem os bairros suburbanos de toda a cidade de Maputo, água prejudicial, mas ao mesmo tempo necessária, porque afinal de contas precisamos dela para a agricultura e temos problemas sérios com a agricultura no nosso país, água necessária para a irrigação de campos, água necessária para o nosso consumo no cotidiano, nos lares, etc. Água bênção, água maldição, como o gás e o petróleo, que é aquilo que levou a que Moçambique estivesse, digamos assim, no campo dos réus, assim podemos falar, no COP de Glasgow. Moçambique está neste dilema. Grande dilema. De um lado, nós somos o principal país em termos de vulnerabilidade às mudanças climáticas, pelo nosso posicionamento, e tudo indica que isso vai continuar a bater sobre nós. Não temos condições, ou não temos tido a capacidade neste momento de resiliência pela situação geográfica das nossas cidades, pela vulnerabilidade das condições das nossas populações, por habitarem a costa. Temos participado a incrementar a vulnerabilidade com as construções onde não deviam estar, na Costa do Sol e em outras zonas, em Maputo e fora de Maputo, mas ao mesmo tempo, e talvez este é o ponto crucial, é que nós deixamos de ser simplesmente vítimas das mudanças climáticas e, digamos assim, de problemas produzidos por outros,
com a nossa política dos últimos 10 anos, o extrativismo, como tu disseste, o carvão, tete com brasileiros e agora indianos, a questão dos rubins, a questão das energias fósseis, de fósforo, mas agora, sobretudo com o gás, nós passamos a estar também na linha daqueles que participam ativamente na poluição do planeta. O problema de Moçambique é que imagino que quando os acordos foram, ou as decisões foram tomadas para enveredarmos por este caminho, pensávamos ter algum dinheiro para lutar contra a pobreza extrema que nos atinge. Exato. Mas o que nós ganhamos? Nós ganhamos maior pobreza porque as populações estão sendo deslocadas, nós ganhamos guerra, porque a guerra que nós temos no norte é uma guerra mais de gás e de petróleo que de terrorismo islâmico. Aliás, o padre Eduardo mandou-me um artigo que só li o título ontem à noite, que dizia: onde são retiradas as populações, ressurgem fábricas. Exato. Quer dizer que isto é uma maneira de tirar populações para que as fábricas ou as empresas ligadas ao extrativismo possam tomar lugar, o que confirma a ideia de que nós não estamos diante de uma guerra de terrorismo islâmico, mas estamos numa guerra de terrorismo ligado a interesses de recursos naturais. As empresas não são atacadas, nem em Montepuez, nem onde há dinheiro, onde há empresas internacionais, no ataque terrorístico. Parece que este ataque terrorístico é vocacionado a meter em causa a sobrevivência das nossas populações nacionais, com algum grau de cumplicidade interna, pelo menos é o que se diz e é o que claramente aparece como análise nem sequer muito profunda. Que reflexão podemos fazer sobre essa dupla dinâmica? País mais vulnerável às mudanças climáticas e, neste momento, o país que até sacrifica as próprias populações para fazer que um projeto de mineração possa continuar, de energias fósseis possa continuar, que claramente não vão estar no benefício das populações, porque o Fundo Soberano, 40%, vai salvar aqueles que hão de nascer, mas não salva aqueles que vivem aqui hoje, a fome que está hoje, que as pessoas precisam agora. Que reflexão se pode fazer sobre este dilema em relação às mudanças climáticas ligadas a Moçambique, as suas políticas e as suas próprias contradições? Bom, é de fato o que o professor falou, é um dilema. E esse dilema não é só para quem tem o poder de tomar decisões. Eu acredito que nós poderíamos pensar a forma como nós produzimos as nossas decisões. E é neste aspecto que surge e se materializa a tal da democracia ambiental. Nós deveríamos permitir uma maior participação. Veja uma coisa, professor. Nós fomos a Sofala e lá estava a fazer-se a prospecção para ver se tem petróleo, não tem petróleo, não sei quantos. E neste ato desta prospecção, os pescadores estavam desolados porque diziam que os peixes fugiram. Eles já lançavam as redes e onde normalmente encontravam peixes já não encontravam mais. Eles mesmos não sabiam que tipo de perigos eles estavam expostos, mas sobretudo o que estava a ser usado como matéria química e o que isso iria significar. Como é que os nossos corais iriam, o que iriam sofrer ou não. Então eu acredito que nós temos que potencializar primeiro as nossas instituições e a forma como nós potencializamos as nossas instituições, falo particularmente ambientais, é garantindo que haja uma orientação clara sobre o que pode ou não pode acontecer no nosso país, como pode, como não pode acontecer. Obviamente isto está formalizado, temos o estudo de impacto ambiental necessário, temos aí a avaliação de impacto ambiental, essas coisas todas estão formalizadas, e também a tal da auscultação pública que é feita, mas o modo como nós fazemos, o interesse como nós fazemos, o dilema sempre estará aí, porque não é um dilema nosso, mais uma vez eu volto a dizer, esta questão é uma questão global. Falar sobre falar sobre Moçambique significaria falar sobre qualquer outro país, neste aspecto que o professor está a dizer, que tivesse que tomar essa decisão. Ou a população, ou o benefício da comunidade internacional interessada em algum. O equilíbrio necessário, o cometimento e a responsabilidade necessária para garantir os direitos da população e do próprio Estado, obviamente, tem que ser algo que nos é intrínseco. É daí que surge a tal patriotismo e tudo mais. É uma proteção interna. E este aspecto é fundamental porque é o terceiro pé
deste tripé que é o acesso à informação, a participação e o acesso à justiça. Então, se nós potencializamos as nossas instituições, por exemplo, uma das coisas que foi feita a nível dos países europeus foi fazer um acordo por onde qualquer reclamação ligada à questão ambiental não está sujeita a custas judiciais. Que as instituições, quer dizer, qualquer cidadão pode ir lá e interpelar a um grande projeto de desenvolvimento. Para isso, as pessoas precisam de ter informação. Então, quando eu falo de potencializar as nossas instituições, eu falo de permitir uma maior participação, mas, sobretudo, de uma mudança de postura, de uma consciência em relação a este dilema que nós estamos aqui a evocar, a este conflito que nós estamos a enfrentar, e não aquilo que, por exemplo, na tese eu chamei de uma postura mercadológica, de mercado. E o ambiente, a questão ambiental em Moçambique surge um pouco ao reboque desta ideia de conseguir fundos para resolver problemas sociais a partir do financiamento às questões ambientais. E é este fundo, aí vais ter pessoas não formadas na questão ambiental propriamente dita, mas não é só uma questão de formação, são pessoas cometidas com esta questão e que estão de fato envolvidas. A título de exemplo, eu podia evocar o seguinte: a Costa do Sol, mais uma vez, a Central de Betão, uma ação judicial, está resolvido o assunto. Aparentemente sim, recursos e tudo mais, mas está resolvido. O que é aquilo? É conhecimento, é cometimento, mas infelizmente é somente para uma área nobre. No norte, com o projeto Pro-Savana e tudo mais, houve uma movimentação forte em relação a este aspecto das ONGs, no sentido de defender o direito das populações, às suas próprias terras, ao seu direito de possuir terra para produzir comida e de não ser expropriado a custo de trocos, não é? A custo de maior sofrimento. E isto eu volto àquela questão que eu falava, da questão do reassentamento, que com estas iniciativas de reduzir a exposição das pessoas às questões das intempéries, nós aumentamos a vulnerabilidade social das pessoas. E é por isso que as pessoas voltam lá para as terras onde há este perigo. Então, a falta de informação, a falta de conhecimento faz com que nós nos tornemos mais vulneráveis diante desse dilema. Temos, para terminar, temos que, de fato, tomar decisões muito esclarecidas. E estas decisões passam por um outro dilema que eu queria rapidamente falar, que é, eu não sei se eu posso chamar isso de hermenêutica, mas é a tradução da linguagem científica para a linguagem, para o entendimento da pessoa local. E nós temos esse problema. Porque quando nós falamos eu gosto muito de uma coisa que parece banal, mas é muito interessante. Se o professor pegar o Google e abrir, o professor consegue encontrar, naquela parte da tradução, consegue encontrar lá Tsonga Zulu. Quer dizer que aquele local, na sua língua, na sua matriz de origem linguística, é capaz de entender o mundo moderno. E onde é que está a nossa matriz? Nós conseguimos falar as questões técnicas ambientais em Bitonga, conseguimos falar em Ronga, conseguimos traduzir fielmente o que é que seria injustiça ambiental, ou o que é que seria, vamos lá, usar algum antropoceno na nossa língua. Então, quer dizer, esta barreira não permite uma compreensão clara do dilema que nós estamos a viver e inibe uma participação efetiva nos processos de tomada de decisão para a softização do dilema, de modo que nós possamos fazer. Então, fechando mesmo, a questão do acesso à justiça, não necessariamente só o acesso ao tribunal, mas o acesso à justiça enquanto direito de posse, direito de participação, direito à informação. As nossas instituições têm que estar capacitadas para traduzir fielmente esta linguagem para os nossos, de tal forma que eles mesmos possam estar conosco, quer dizer, estar com a população, estar e participar e evitar que estas populações possam ser fadadas à morte por uma questão estritamente de alinhamento
lógico em termos de decisões, em termos de escolha do modelo de desenvolvimento que se quer para uma determinada região. Acho que falamos muito sobre isto. Eu penso que uma das soluções, tu mesmo a citaste, destes 2 modelos. Na Costa do Sol, a questão da fábrica de betão foi resolvido não pelo saber, mas pela influência e o poder dos habitantes da zona, que puderam utilizar os meios legais, a força da imprensa, fazer pressão para que se chegasse àquela decisão. O Pro-Savana foram jovens, foram ONGs, foram rapazes e raparigas que se mobilizaram e disseram: não, vamos proteger as nossas populações. Se a solução está no saber e na informação, não há nenhum milagre que possa fazer com que amanhã 90% dos moçambicanos tenham o saber necessário. Nem sequer a nível de informação, mas que há uma comunidade de jovens que foram adquirindo conhecimento, foram se capacitando, que têm que ser militantes, uma comunidade de jovens que são elite pela formação que tiveram. Eu costumo dizer que a sorte de um país joga nas suas elites, se elas são responsáveis e carregam nas suas costas o futuro de todo um país e um povo, esse povo pode fazer passos de gigante. Exato. Se essa elite se alienar, se tornar-se dolarcrática, mais interessada ao dinheiro do que a defesa do próprio território e as suas próprias populações, então esse território não tem como ser resiliente. Então, podemos terminar dizendo, espero mesmo, que essa elite jovem, esta elite com consciência, com maior formação, com maior informação, com maior capacidade, que começa a ser militante, continue e ganhe mais dinâmica na sua própria militância e que tenha como objetivo principal a defesa do nosso país, a defesa das nossas populações, a defesa do nosso povo. Unindo forças, lutando, ultrapassando barreiras. A Pro-Savana juntaram-se jovens brasileiros e japoneses para dizer não. Nós devíamos poder ligar organizações de sociedade civil nacionais, regionais e continentais. É necessário que, quer a nível da dimensão política, quer da sociedade civil, aprendamos a jogar e a cantar em coro, a fazer sinfonia. É o que a Europa tem estado a fazer, é o que lhe permite o domínio sobre nós, e é o tipo de resposta que possa nos ajudar a priorizar as nossas necessidades e fazer um passo em frente em direção ao desenvolvimento, sem metermos em repentalho e em perigo a nossa sobrevivência e dos mais pobres com as mudanças climáticas que conhecemos. Foi uma boa conversa. Eu queria antes mesmo de fechar, enquanto o professor falava, esta conclamação que fez a juventude é muito forte e é boa, e eu lembrei de algo que eu acho que vale a pena deixar pautada nesta conversa, que é, bom, o professor falou, você frequentou uma universidade e tal. Havia uma coisa muito interessante na universidade, que é que a universidade que eu frequentei não tinha muros. Você vai aqui na UEM, o que tem demais são muros, né? A dizer que aqui é UEM e aí é você. E ali não existiam muros. E eu questionei, por que aqui não tem muro? Quer dizer, por que a universidade parece que do nada entra no bairro? Eles disseram, não, porque a universidade é mesmo para benefício do povo. Então, as pessoas têm que entrar para a universidade, poder participar das coisas da universidade. As pessoas têm que entender que a universidade está a serviço do povo. Então, havia um outro aspecto mais interessante ainda, que era dos estudantes que no seu terceiro ano, adquirido aquele conhecimento, saíam em favor das populações que eram incapazes ou pelo menos com alguma deficiência, possibilitados a participar melhor. Por exemplo, pescadores que viam um ato criminoso, ambientalmente criminoso, acontecer na sua região, mas que não sabiam redigir corretamente esses documentos para submeter a um tribunal. Então, os estudantes do direito saíam e iam ajudar os pescadores a fazer este processo. A mesma coisa acontecia com a economia. A mesma coisa acontecia com os diversos saberes produzidos na universidade, estavam predispostos a fazer parte. Então, se nós temos, como o professor logo no início da conversa disse, diversos agrônomos a ser formados, as pessoas têm que pautar pela procura do trabalho e não pela procura do emprego somente, quer dizer, alguém que vai contratar. Mas o trabalho, que é o envolvimento, este envolvimento, pegar aquele saber produzido nas universidades e
atualizá-lo, porque na verdade quando ele vai até lá, ele está a atualizar o conhecimento que tem que ser transmitido nas universidades. Então, esta conclamação que o professor faz para a juventude, eu até aumentaria isto, faria esta conclamação também para as universidades, para não chamar universidades, vamos chamar polos de produção de saber, os institutos e tudo mais, todos esses tinham que envolver-se mais. Temos que acabar. Sobre a dinâmica do nosso país e do nosso próprio território. E aí nós conseguiríamos produzir um pensamento autônomo, um pensamento próprio em relação à nossa própria condição para a saída deste, ou pelo menos suavização deste dilema global ao qual estamos sujeitos. Obrigado pela esta oportunidade, professor. Muito obrigado. Acabaste invocando um novo capítulo que merecia toda a nossa atenção. O que tu disseste dos estudantes do terceiro ano que saem à defesa das populações foi o que foi a teologia da libertação, foi o que foi a filosofia e é a filosofia da libertação, e é essencialmente aquilo que já chama de uma pedagogia do oprimido. E, de facto, é em direção a esta libertação de Moçambique necessária que insisto muitas vezes nisto, temos já e ainda não, que estamos todos convocados para um futuro, se não melhor, pelo menos menos pior, para o futuro das nossas populações, sobretudo as mais pobres e vulneráveis. Exato. Foi bom, muito obrigado, até um próximo encontro então, para esta troca de opiniões. Obrigado, professor.